Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Eu sou a Circe Catina e esse é o nosso canal Magia e Bruxaria Natural. Hoje eu vou dar continuidade à série sobre os panteões. Já vou abordar o panteão africano, o panteão nórdico e hoje eu vou abordar o panteão grego. Se você gosta do nosso conteúdo, se está agregando, se você está aprendendo, se você está desenvolvendo os seus conhecimentos com a gente, então inscreve no nosso canal, tá? Curte, dá like, divulga e não esquece também de estar sempre na nossa plataforma no Amino e no Instagram, tá bom? Então, bora pra vinheta? Hoje nós vamos falar sobre o panteão grego e eu vou logo direto ao assunto, porque senão eu vou me estender muito aqui. Mas a origem do mundo, no início, durante muitos e muitos e muitos anos, havia só o caos, a escuridão. Uma escuridão muito densa. E dessa escuridão nasceu a luz. E com a luz veio Gaia. Gaia, que é nosso planeta Terra. Então Gaia se desenvolveu e começou a dar forma ao nosso planeta com montanhas, planícies, florestas, mares, espumas. E ao longo desse desenvolvimento surgiu então Eros, o vento invisível. E durante esse desenvolvimento, Eros soprou ali no ouvido da deusa primordial, na grande mãe, a mãe terra, Gaia, que ela não ficasse sozinha, uma vontade de ter uma companhia, de amar e ser amado. Esse desejo foi despertado nela. E nesse momento, então, ela dá a vida a Urano, que é o céu. Então ficam esses dois seres superpostos um ao outro, a terra e o céu. Então tem um enlace, toda uma energia ali entre eles, só que Eros novamente vai lá no ouvido de Urano e desperta nele o desejo. Então Urano se funde a Gaia várias e várias, inúmeras vezes. E dessa unção, dessa junção, desse ato, desse acasalamento, dá início a novos seres, que são divididos em 4 grupos. Os titãs, que são 12, 6 homens e 6 mulheres. Os gigantes, os hecatônquios e os hecatônquiros e, por fim, os ciclopes. E aí começa um outro desenrolar. Urano, ainda influenciado pelo desejo do poder, faz esses filhos, mas não permitem que nenhum deles saiam do lugar. Eles ficam fixados ali no corpo de Gaia. Nem os titãs, nem os gigantes, nem os ciclopes e nem os hecatônquiros, né? Que significa seres de 100 braços. Só que isso começa a ficar sufocante para Gaia e para esses seres que também ficam muito incomodados. Qualquer um que tente se mexer ou se mover, o Urano empurra para o Tártaro, que mais à frente eu vou explicar o que é. Então, o que acontece? Os titãs, eles começam a maltratar então ali o corpo de Gaia na tentativa de se libertar. Ela, que já não aguenta mais aquilo também, ela incentiva. Vamos fazer então uma revolta contra Urano. Mas ele se mantém inerte, exceto o caçula Cronos. Esse de fato se revolta.
Então Gaia combina com ele: quando seu pai vir me procurar, vai ser um momento propício. Urano, sempre cheio de desejo, vai em busca de Gaia para saciar seu desejo. Então, na hora do ato, Cronos segura com a mão esquerda o órgão do pai e com a mão direita ele decepa com uma foice de diamante que foi dada para ele pela própria Gaia e joga o órgão genital do pai no mar. Nesse momento, Urano dá um grito de dor e se afasta de Gaia. Então, nesse momento, céu e terra passam a não ser mais uma única coisa. Eles se distanciam, ele fica lá em cima e ela fica mais para o centro. E é contado que toda vez que cai uma gota de água do céu, na verdade é Urano chorando de dor, de nostalgia, de arrependimento pelos seus atos. Nesse momento, então, Cronos se torna poderoso, equiparado ao que Urano era antes. Então ele toma sua irmã Reia, que também é uma titã, para se casar. Mas Gaia avisa ele que ele terá filhos muito poderosos e que um desses filhos vai tentar tomar o poder dele, assim como ele fez com o pai. Então, toda vez que Reia dava à luz a uma criança, ele a engolia, ele aprisionava essa criança em sua barriga. Cronos aprisionava seus filhos com Reia em sua barriga. Reia, então cansada, devastada por estar sempre vendo Cronos devorar seus filhos, então o que ela faz? Quando ela fica grávida de mais um filho, que porventura é Zeus, ela vai para uma ilha de Creta e lá ela dá à luz. Então ela pede que as ninfas tomem conta daquela criança e ela volta para casa com uma pedra enrolada nos panos, porque antigamente não tinha a fralda, né? Era em panos. Porque ela sabe que quando ela chegar, o Cronos vai querer saber, porque ela saiu grávida, onde é que está essa criança? E aí quando ela volta, ela traz essa pedra enrolada e entrega para Cronos, que engole a pedra. Durante todo esse período, Zeus cresce. As ninfas, que são forças, seres da natureza, ajudam a criar, a alimentar, a escondê-lo, juntamente com Gaia, sua avó, a avó de Zeus, que supervisiona tudo. Então, no decorrer desses anos, Zeus vem sendo alimentado por Amalteia, que é uma cabra. Por gratidão, quando essa cabra morre, ele eleva essa cabra aos céus e forma a constelação de Capricórnio. Antes ele pega os chifres dela e transforma numa cornucópia, para que nunca falte para ele o que ele deseja comer. Por isso que muitas vezes, em gratidão, né, a gente usa muito em sabá a cornucópia com um montão de frutas dentro, tem a ver. E aí um dia, Zeus seduz Metis, que é filha do Titãs Oceano, com a titã Tétis, e ela sugere que ele dê uma poção para Cronos para que ele vomite os seus irmãos. Ele então vai até Reia, sua mãe, pede ajuda, ela prepara a poção, ele se finge de taberneiro, né? E entrega a bebida a seu pai Cronos, que não sabe quem é ele, porque até então Cronos não sabia. Nesse momento, Cronos começa a vomitar. Primeiro ele vomita a pedra e depois ele começa a vomitar filho por filho de Reia.
E aí ele promete vingança a esse filho que ousou trapacear ele. Então ele pede a ajuda dos titãs, dos 12 titãs, que vão lutar contra os 6 filhos que ficam no Olimpo. E aí começa a grande guerra dos titãs contra os deuses do Olimpo. E aí vem a titanomaquia, que é a grande luta de Cronos com os titãs contra Zeus e os deuses olímpicos contra o domínio do universo. Só que Gaia vai lá no ouvido do neto e fala que sem a ajuda de seres primordiais, eles não teriam chances. Então que ele precisa libertar os ciclopes, que são aqueles seres com um olho só, mas que têm a força dos deuses primordiais também, a violência, para poder ajudar. E eles estão jogados lá no Tártaro, porque foi o próprio Cronos que jogou eles lá. Basta Zeus libertá-los e fazer um acordo. Então assim Zeus faz. Zeus vai lá, liberta os ciclopes forjam uma arma poderosíssima para Zeus, que é o seu raio, e assim eles conseguem libertar e ganhar a guerra contra os titãs. Ok? Vieram dias de paz? Não. Porque aí Gaia, que é a avó do Zeus, fica boladíssima. Por quê? Ele aprisionou os que também são seus filhos, que são os titãs. Ela ficou assim, poxa, mas meu neto foi lá e aprisionou os tios? Não é legal. Então o que ela faz? Ela vai e liberta os gigantes contra os deuses olímpicos, novamente. E aí começa uma nova guerra, a gigantonomaquia. É difícil, é de quebrar a língua. E aí, começa, outra guerra. Zeus, extremamente astuto, pega umas ervas mágicas para tentar eliminar esses titãs, que são literalmente titãs, seres muito grandes, muito fortes, uma força bruta assim da natureza. Só que Gaia, de olho e a favor dos filhos, então ela vai e consegue com que esses titãs não tomem essa poção dessas ervas. Aí Zeus pensa que ele precisa da ajuda de um mortal para finalizar com esses titãs. Então ele vai e seduz Alcmena, que é filha de um rei, e dessa relação nasce Hércules. Então os deuses do Olimpo vão, combatem e Zeus vem finalizando os golpes e assim derrotando os titãs. Desculpe, e assim derrotando os gigantes. Os titãs não. E assim derrotando os gigantes. Zeus, como prova da sua soberania, ele vai até Delfos e põe no centro de Delfos a pedra que foi regurgitada por Cronos, e ali se torna o centro do universo e ali se torna o centro do mundo, tá? Nesse panteão grego. Então a pedra está lá até hoje em Delfos. Então aquilo ali simboliza que eles chamam vulgarmente de um umbigo do mundo, né? Que é a pedra regurgitada por Cronos, tá? Então assim ele se reafirma como o Senhor do universo, o rei, o Deus do domínio do universo. Então assim a gente pode dizer que Zeus agora era o Deus dos deuses? Não. Gaia ainda boladíssima com o que ele fez com os seus filhos titãs. Ela então vai até as profundezas do Tártaro, que é um inferno, né? Se a gente fosse assim fazer uma comparação, é o inferno do cristianismo, Tártaro. Então ela vai até as profundezas do Tártaro e lá ela se funde ao Tártaro e cria uma criatura chamada Tifão. Tifão tem a cabeça de leão, a cabeça dele toca as estrelas, as pernas são de serpentes. Com os braços abertos, Tifão consegue tocar o Oriente e o Ocidente ao mesmo tempo, de tão grande que ele é. Nesse momento, os deuses que estão ali no Olimpo, metem o pé. Corre todo mundo para o Egito,
que eu vou abrir um parêntese sobre isso daqui a pouco. O único que permanece é Zeus. E depois de várias batalhas travadas, Zeus consegue pegar uma montanha e atirar sobre Tifão. Então Tifão é enterrado e aniquilado. Aí sim, nesse momento, a soberania de Zeus torna-se incontestável. Ele de fato é o Deus dos deuses, é o Deus soberano, tem um domínio sobre o universo. Então, depois disso, Zeus é Zeus. Com esta ida dos deuses para o Egito, eles fugiram em formas de animais. Então, nesse momento, historicamente, dizem, isso aí é historicamente, dizem que muitos dos deuses gregos se fundiram com os egípcios. Então a gente vai ver que Zeus é muito ligado à águia. Então vamos ver lá na mitologia, no panteão grego, no panteão egípcio, Horus, que parece, Deméter e Ísis, Osíris e Dionísio. Se a gente se aprofundar, a gente vai ver muita similaridade. Então, por isso que dizem que nesse momento há uma fusão aí das culturas, tá bom? Mas eu não vou me aprofundar nisso, senão a gente vai fugir do tema e eu tenho, o tempo corre, eu tenho que falar muita coisa ainda. Então, a partir desse momento, tá? Depois dessas 3 grandes provas, Zeus prova que ele veio para dominar e ele tem o domínio do universo e que ele é sim o Deus dos deuses, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vida amorosa de Zeus, que não é nada apimentada, que não é nada cheia de indas e vindas, tá? Vamos agora falar um pouquinho da vida amorosa de Zeus e assim por diante dos outros deuses desse mesmo panteão. Então, quando Zeus, agora o soberano, tornou-se mesmo, seu poder já estava mais do que certo, já não havia mais dúvida. Então Zeus tinha algumas metas para fazer, ele tinha algumas coisas que estavam pendentes. Como a primeira é colocar ordem no mundo, Ele precisava colocar ordem e hierarquizar. Então ele dividiu, ele se autodominou o Deus dos céus, deu a seu irmão mais velho, Poseidon, o domínio sobre os mares, e a Hades, seu outro irmão, o domínio sobre o submundo. Ok? E então ficaram lá no Olimpo, os deuses olimpianos, que são 6 no total: Zeus, Poseidon, Hades, Deméter, Hestia e Hera. São esses 6 deuses olimpianos. Zeus ficando com o domínio do céu, Poseidon com o domínio do mar e Hades com o domínio do submundo. E Zeus precisava fazer, toda hora eu erro, e Zeus precisava também refazer o mundo, recriar, refabricar, porque por causa de tantas guerras, o mundo ficou destroçado. Então Zeus vai e se relaciona com Metis, que eu já tinha falado, que foi aqui, sussurrou para ele fazer a poção e matar Cronos, fazer com que ele regurgitasse a pedra. Só que ela ficou grávida e ele, achando que novamente a história se repetiria, que o filho que ela desse a ele, que seria um homem, ia tomar o trono dele, o que ele faz? Ele lança um desafio a ela. Vamos fazer metamorfoses, porque eles podem se metamorfosear, eles podem se transformar em animais, em objetos, no que eles quiserem, e ele lança esse desafio. Se transforma numa leoa, se transforma num javali, se transforma no fogo, se transforma numa mosca, se transforma numa gota d'água. E ela vai fazendo, e quando ela se transforma numa gota d'água, ele engole. Então, problema solucionado. Só que não. Com o passar do tempo, um dia ele está com uma dor de cabeça muito
muito forte, tá ficando muito louco. E ele pede para Hefesto, que é um dos seus filhos com Hera, que dê uma machadada na cabeça dele. E assim ele faz. E dessa machadada sai Atena, que é a deusa da guerra, que estava lá o tempo inteiro dentro de sua mãe, dentro de Zeus. Daí vem o nascimento de Atenas. Tá? Então, depois disso, Zeus vai se relacionar com Tênis. Dessa relação nascem 12 filhos, mas os principais aqui são as horas, são 3, são as horas que personificam as horas, e outras 3 que são chamadas as moiras, que moram dentro de uma caverna, na profundeza dessa caverna, lá no Monte Olimpo ficam as moiras, e elas personificam o destino. Laquese, Cloto e Atropos, elas passam os dias e dias e dias fiando um fio. Esse fio passa pela roca e por fim vem lá Atropos e corta esse fio. Esse fio é o nosso destino, tá? E elas são tão poderosas que nem Zeus se mete. Zeus não, o que as moiras faz, Zeus sequer tem autoridade para questionar. Tamanho é o poder dessas divindades, tá? E aí depois ele enjoa de Tênis e tchau, tchau, já foi, já tá em outra vibe. E ele começa a cortejar sua própria irmã Hera. Só que Hera, muito sagaz, percebe. Então o que ela faz? Ela arma um plano. Ela foge, ela não quer, ela faz um doce. E um dia ele quase é violenta. E ela fala, não, eu me entrego pra você, mas com uma condição. Depois você tem que casar comigo. Ele, louco de desejo, ele vai e se casa, faz o ato e depois cumpre sua promessa e se casa com ela, tá? Só que a gente sabe que ele não se mantém fiel. Ele tem aquele plano de fazer laços. Não é só uma questão de traição e de desejo. Ele tem essa ideia de que ele precisa criar laços com inúmeras formas de seres vivos para poder se manter também soberano. Então, ele se relaciona com as ninfas, com as deusas, com as titãs, com as humanas. E isso é uma forma dele semear o poder dele também, tá? Então, ele vai se relacionar com Mnemonese e com ela ter as musas, as 9 musas, uma personificando cada arte. Ele depois vai ter Leto, que era uma titã, se eu não me engano, agora me fugiu a memória aqui. Mas ele vai se relacionar com Leto buscando o quê? Buscando um filho de luz solar, tá? E aí se relacionam, tem todo aquele amor e tal, só que Hera descobre e pede para a Piton, a grande serpente, persegui-la. Ela consegue fugir, só que ela não dá luz a um só filho, ela dá luz a gêmeos. Primeiro nasce Ártemis, tá? Que é a deusa da caça, e Ártemis acabou de nascer, ela ajuda sua mãe a dar a luz ao segundo filho, que é Apolo, que é o deus solar, de luz solar, dos cabelos dourados, que pega a sua carruagem e anda por aí. Então ela ajuda, né, que simboliza o deus sol, ela ajuda a mãe, ela acabou de nascer e ajuda a mãe no parto com seu irmão. Por isso que muitas vezes as mulheres na hora do parto chamam por Ártemis para ajudar, tá? Mas sim, ele também se relaciona com humanos como Seleme, que de Seleme vem Dionísio, tá? Seleme era filha de um rei e ele se relaciona com ela por causa de perseguição da Hera também. Ela morre. O poder de Zeus é tão grande que um ser humano não pode vê-lo na forma que ele é. Então ele faz a metamorfose e se transforma num humano normal, porque os nossos olhos não são capazes
de ver como um Deus é. A gente não tem esse poder. A gente simplesmente sucumbe se a gente vê um Deus na sua forma original. E aí ele se relaciona com Seleme, diz quem é, ela acredita, eles se relacionam e ela fica grávida. Hera, com ciúme, se sentindo traída, o que ela faz? Ela vai e também se finge ser a ama ali, a empregada de Seleme, e fala, manda ele, já que ele é Zeus, manda ele se mostrar. Quem garante que ele é Zeus? Manda ele se mostrar como ele é. E aí ela fica com aquilo na cabeça, e quando Zeus volta para visitá-la, ela diz, só vou me entregar a você se você me mostrar quem você é. E ele reluta, mas ele é louco de desejo também e tal, ele acaba se mostrando. Nesse momento o palácio pega fogo, ela pega fogo, Seleme pega fogo, mas antes de morrer ela consegue dar à luz. E essa criança é Dionísio, tá? Então assim, ele se relaciona com ninfas, ele se relaciona com inúmeras formas de vida, ok? Mas no Olimpo vão ficar basicamente 12 deuses, tá? Que eu vou falar sobre eles agora. De uma forma geral, a gente pode falar que os 12 deuses olimpianos são Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Em algumas versões a gente vai achar também Hades incluído. Só que Hades, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre ele, ele é muito recluso no submundo. E algumas versões também incluem Hestia, que é a Senhora do Fogo. Mas, assim, numa bibliografia geral, são esses 12 nomes que vocês vão achar, tá bom? Então, o que a gente pode falar? Que desses 12 que estão mais, assim, nas bibliografias, que você encontra com mais frequência nas bibliografias, tem Zeus e Hera, e os seus irmãos, Poseidon, Deméter, ok? Depois vem seus filhos com Hera, que é Ares e Hefesto. Ares e Hefesto, que são seus filhos de Zeus com Hera. Eles não tiveram só esses filhos, tá? Eles tiveram, eu acho que no total, 8 ou 12. São muitos filhos, né? E os bastardos, né? Que é Atena, que foi com Metis, Apolo e Ártemis, que foi com Leto. Então, assim, recapitulando, porque senão pode ficar um pouco confuso para vocês. Zeus e Hera eram deuses olimpianos. Ele, o senhor da soberania, o deus dos deuses. Ela, a deusa do matrimônio, do casamento, da família. Seu irmão Poseidon, deus dos mares. Deméter, que era a senhora, a deusa da prosperidade, da colheita, mais ligada a essa questão da terra, né? Da prosperidade mesmo para se colher, dos frutos, das sementes. Também vem, eu acho que só esses são descendentes de Cronos e Reia. E Hades, que é o deus do submundo. E aí vem também, como eu falei lá, os filhos de Zeus com Hera, que são Ares, que é o deus da guerra, e Hefesto, que é o deus dos metais e do fogo. Hefesto, por ter nascido muito feio, segundo Hera, ela jogou ele lá de cima do Monte Olimpo, mas depois Zeus vai lá e resgata ele. Ele até se vinga um pouco assim da mãe. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão a gente perde muito tempo nisso, tá? Ele é um deus considerado feio, Hefesto. Ele é coxo, ele manca, ele não é daqueles deuses, porque a beleza para eles é muito importante, né? Infelizmente. E aí também no monte vem
Atena, que é a deusa da guerra, que aí é filha de Zeus com Metis. Vem Apolo e Ártemis, que Apolo é o deus da justiça, dos raios solares, deus Sol. E Ártemis é a deusa Lua, a caçadora, a deusa da virgindade. E eles são filhos de Leto. Também tem Hermes, que é filha de Zeus com uma ninfa, a Maia, tá? E aí ele é muito espertinho, ele é muito trapaceiro, ele gosta de pregar umas peças nas pessoas, mas ele é muito fiel a Zeus, tá? Tudo que Zeus pede, ele faz, ele é o filho caçula de Zeus. Ele é também muito ligado também ao comércio. Se a gente fosse se aprofundar também nele, a gente vai ver que tem uma ligação dele com as leis herméticas, enfim. E por último, que é filho, vem Dionísio, né, que é filho de Zeus com uma humana, Selene, e ele é o deus dos vinhos, das festas, das orgias. E tem a Afrodite, que ela não é filha de ninguém, assim, né, desse que tá nesse grupo aí. Como eu falei, ela surgiu no momento em que Cronos, né, corta os genitais de Urano, ele nos joga no mar. Desse sangue vai se gerando a Afrodite fica dentro de uma concha por anos e anos, e um dia ela chega até o Monte Olimpo por meio do mar. E ali ela também, todos ficam todos tonteantes com a sua beleza. Ela é a deusa do amor, da beleza, da sexualidade. Mesmo a gente falando essas coisas, fulano é deus de tal, lembre-se, os deuses não moram numa caixinha, tá bom? Você pode até trabalhar com faces e epitetos de deuses totalmente diferentes. Existe os deuses que são chamados cetônios, né? Que são deuses mais assim, submundo, que eu vou falar mais à frente. E quando as pessoas queriam na antiguidade, elas trabalhavam com essa vertente de Zeus também, tá? Então assim, ele tá lá no Olimpo, mas também faziam rituais e trabalhavam com essa vertente mais obscura de Zeus. Então assim, vocês não precisam ficar presos nessa caixinha bem quadradinha, bem... que Zeus é só, entendeu? Os deuses têm inúmeras personalidades. Você precisa trabalhar a fundo, você precisa estudar a fundo aquela divindade, ok? Então, Afrodite... Não, Afrodite também serve para guerra, sabia disso? Você pode trabalhar com Afrodite para guerra, você pode trabalhar com Afrodite para cura. Basta você se adentrar e aprofundar mais. Se eu for me aprofundar em todos, não vai dar porque a gente estipulou um tempo para fazer esse vídeo. Mas vocês precisam estudar melhor. Eu tô falando aqui bem en passant, bem superficial, tá bom? Vou falar agora um pouco sobre Hades. Hades, ele é muito recluso no submundo. Ele não é um deus ruim. As pessoas não gostavam nem de citar o nome dele porque, de fato, ele é relacionado com a morte. Na mitologia, existem duas... como é que eu posso dizer? Dois planos, que são os campos elíseos, tá? Que é como se fosse o céu. E o Tártaro, como se fosse o inferno, tá? Então, assim, recapitulando, né? Hades ficava no portão do submundo com o seu cão Cérbero de 3 cabeças, onde ele fazia o julgamento, tá? Quando a pessoa morria, Hermes levava a pessoa até a beira de um rio. Lá tinha um barqueiro, acho que é Caronte, se eu não me engano. Vou colocar o nome certo dele aqui, que agora tá me faltando o nome dele. E esse barqueiro exigia 2 moedas, que geralmente eram colocadas, acho que sob a língua. Esse barqueiro exigia moedas para fazer esse transporte. Por isso que quando as pessoas morriam,
os familiares colocavam moedas com os corpos, para que os corpos pudessem pagar esse barqueiro. E aí esse barqueiro levava até onde estava Hades, que fazia o julgamento. Se fosse a alma de um herói, de uma pessoa boa, afortunada, a pessoa ia para os campos elíseos. Mas se fosse uma pessoa com julgamento que fosse ruim, né, uma pessoa que não foi muito virtuosa, ela iria para o Tártaro, que é os cofins da terra, que é lá embaixo, é um lugar quente, é um lugar horrível, de muita dor, de muito sofrimento, que é o Tártaro. Hades quase nunca saía, tá? Nunca saía de lá, ele era muito na dele. As pessoas acham que Hades é uma face horrível. Não, ele é justo. Tá? Em algumas passagens a gente vai ver que ele é extremamente justo. Ele não é ruim. Ele faz o papel dele. Qual é o papel dele? Não deixar que as almas fujam de lá. É o papel dele, foi o que foi designado a ele. Então é por isso que ele nunca quase sai de lá. Ele só sai de lá quando é chamado por Zeus, ou quando alguma coisa está acontecendo de muito sério. Ele estava passeando com a sua carruagem e aí ele avista uma jovem muito linda e ele se apaixona por ela à primeira vista. É um amor assim, e ele não pensa em duas vezes, ele vai lá e rapta ela. Depois ele vem descobrir que essa menina é Perséfone, que até então ela não se chama Perséfone, se chama Core, e ela é filha de sua irmã Deméter. Só que Deméter e elas eram muito unidas. Então ele vai até Zeus e pede que Zeus permita que ele se case com ela. Só que Zeus também conhece a irmã que tem Deméter e sabe que a Deméter não vai permitir. Então Zeus, numa sacada assim, meio que tira o corpo fora e deixa que ele leve Perséfone, que por um acaso é filha de Zeus, tá? Zeus também é a filha dele. E aí ele vai e pede e deixa ele levar a filha. Aí tá, levou a filha. Só que Deméter começa a procurar e ninguém fala. Hélio, que é o deus Sol, fala que viu, mas também não fala quem levou. A única divindade, tá, que se mete e fala mesmo quem foi que levou, conta a verdade para a Deméter, é Hécate, tá? Hécate chega e fala, eu tô tentando escrever, para pesquisar aqui para vocês, para falar o negócio certo aqui. A única que chega e fala para ela a verdade é Hécate. Inclusive leva ela até o submundo. Só que o submundo tem uma regra: você não pode comer nada de lá. Então ela diz, quando a mãe vai buscá-la, ela diz que não comeu nada de lá. Mas, na verdade, ela comeu sim. Acho que ela fica lá 3 dias, se eu não me engano. Ela é filha de Zeus mesmo, eu só queria confirmar isso. Perséfone é filha de Zeus mesmo. Nesse período que ela fica lá, ela come 3 sementes de romã. Então, pela regra, se você comer algum fruto do submundo, você automaticamente tem que ficar lá. Mas aí eles chegam a um consenso. Então ela passa 6 meses com a mãe e 6 meses com o marido. Nesse período que a filha ficou sumida, eu falei pra vocês que Deméter é a deusa da prosperidade, da fertilidade do solo. Então ela fica tão triste, tão irada, que o solo começa a secar. E as pessoas começam a não ter o que comer, porque ela simplesmente não deixa mais que o solo fertilize. E aí por isso que chega uma hora que outras divindades precisam se meter, precisa falar para ela onde está a filha, porque senão os humanos vão morrer de fome. É quando Hécate vai lá e conta para ela. Então, já que fica nessas questões que ela vai ficar 6 meses com o marido e 6 meses com a mãe, nesses 6 meses que ela passa com Deméter, seria nossa primavera e nosso verão. É quando o solo está fértil, florido, muita prosperidade. E quando ela vai passar os 6 meses com o marido, a mãe fica triste, esmoece, então vem o outono e o inverno, que é quando as colheitas são bem fracas, quase nulas.
essa parte vocês precisam focar bem, essa questão dessa história da importância da Perséfone e Deméter, porque lá na segunda parte dessa série eu vou falar mais sobre isso, porque isso é de uma importância para os gregos, que isso tem uma celebração que dura 9 dias no calendário grego, esse conto de Perséfone, tá? Então assim, Hades não é um deus ruim, ele é um deus justo, fica na dele, mas ele é um deus muito temido, inclusive eles evitavam até de falar o nome dele, ok? Se muito evitava de falar o nome dele, porque tinham muito medo que isso o chamasse e ele viesse levar as almas para o outro mundo. Então, resumindo, eu acho que são os 12 deuses olimpianos, os deuses de maiores importância, não que os outros não tenham, mas eu não tenho como abarcar todos os deuses aqui nesse vídeo. Agora eu vou falar um pouco sobre os deuses cetônicos, que são os deuses que residem no interior da Terra. O culto entre os deuses olimpianos e os deuses cetônicos são totalmente diferentes, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Só vou citar, tá bom? Porque a maioria aqui eu já falei com vocês, como eu já tinha falado para vocês que os deuses não tem só uma vertente, não tem só um lado, né? Vocês vão perceber isso agora. Os deuses cetônicos são Hades, que é o senhor maior da supremacia do submundo, Perséfone, que é sua esposa, é a rainha do submundo. As moiras, tá? Tem esse lado também cetônico, porque elas são as ministras tanto de Zeus quanto de Hades, porque elas dão a vida e elas tiram a vida. Hermes, lembra que eu falei que ele leva a pessoa até a beira de um rio, que dali o barqueiro leva a pessoa e lá vai ter o julgamento, e a pessoa vai saber para onde ela vai, para onde ela não vai. Hermes também tem esse aspecto cetônico. O próprio Zeus, tá, também é considerado um deus cetônico. Macária é uma deusa que é filha de Hermes com Perséfone, tá? Então, assim, ela é a deusa dos mortos abençoados, ou seja, aqueles que vão para os campos elíseos. E ela, assim, é importantíssima, Elísios. Ih, gente, travou minha língua aqui, tô lá. E ela é importantíssima nesse festival de 9 dias. Ébero, que é o deus da escuridão, também é um deus cetônico, que ele rodeia o submundo ali e preenche os vazios da terra. Nix, que é a senhora, a deusa da noite. Dionísio também é um deus cetônico. Aqueronte, ele é um deus. Lembra que eu falei que tem rios que dividem, né, o submundo, que fazem tipo uma divisão dos espaços? Aqueronte é esse deus desses rios do submundo, e nele veleja o seu barqueiro, Caronte. Caronte é aquele barqueiro que vem, Hermes deixa a pessoa à beira do rio, vem Caronte com o seu barco, pega as moedas. Se a pessoa não tem moeda, ela fica ali na eternidade na beira do rio, tá? Ela não vai nem pro inferno nem pro céu, ela fica ali vagando. É tipo as almas penadas que ficam aí pelo mundo loucas sem ter pra onde ir. Exatamente, são elas, tá? Então daí a importância de você colocar moeda sobre o corpo do morto, para que o morto tenha dinheiro para pagar o Caronte. Então Aqueronte também é um desses deuses cetônicos. E ela, a maravilhosa diva de todas, que é Hécate, tá bom? Além desses, que é a senhora das encruzilhadas, das tochas, rainha do submundo. Eu queria até abrir um parêntese aqui, que Hécate, ela vem dos titãs, tá? Ela é originada ainda nos titãs, mas não se sabe ao certo por que quando Zeus tomou o poder, quando ele se tornou soberano, ele não aprisionou Hécate junto com os outros titãs como ele fez. Ele permanece, ele deixa que ela permaneça aqui na Terra, né, em Gaia,
E ele aumenta ainda mais o seu poder. Ele permite que Hecate tenha poder sobre terra, mar e céus. Eu não achei, se alguém souber, por favor, me dá uma luz. Eu não sei porque Zeus permite isso, mas há um respeito muito grande. E ele não intervém nas coisas que Hecate faz, como por exemplo quando ela conta a Deméter e mostra a Deméter onde a filha está, que Zeus também sabia e não contou, mas ele em momento nenhum repreende Hecate. Há um respeito muito grande. Ela é uma deusa tríade, né? Ela é uma deusa tripla, ela é uma deusa de 3 faces. E isso daí já dá uma diretriz pra gente, porque assim, as deusas de perfil tríplice, as deusas triplas, as deusas de 3 faces, que no caso Hecate se encaixa, elas estão um pouco acima dos deuses, tem uma soberania aí sobre os deuses, mas isso não fica explicitamente explicado, tá? Ela só vai aparecer nas histórias, nos mitos, nos livros, muito mais tarde. Os principais livros de mitologia, os principais contos, não fala sobre Hecate. Então fica uma lacuna sobre essas questões, mas que ela é uma deusa tripla, e que ela é uma deusa tríplice, e que ela tem as 3 faces, e que ela está acima de Zeus, isso é fato. Agora, o motivo, por que ele escolheu ela e não outras, eu ainda não sei. Se alguém souber, eu agradeço profundamente, ok? Eu agora vou falar um pouco sobre a origem dos seres humanos no panteão grego. Então, agora eu quero falar um pouco sobre a criação dos homens, tá? Lembra que lá atrás eu disse que depois que Zeus se torna o soberano, o deus dos deuses, ele tem como uma missão reconstruir a terra, colocar as coisas em ordem. Então, quando está tendo a guerra entre os olimpianos contra os titãs, 2 titãs observam que, pelo visto, quem vai ganhar a guerra são os olimpianos. Espertamente eles se alinham, né? Eles ficam aliados dos olimpianos, se aliam a Zeus. Então, quando Zeus ganha a guerra contra os titãs, ele permite que esses 2 titãs permaneçam aqui na Terra. Então, veja bem, ao contrário do que eu falei lá na parte da Hecate, a gente não sabe por que ele deixou que ela ficasse. Esses 2 titãs, nós sabemos. Nós sabemos que depois que Zeus ganha a guerra, ele empurra os titãs até o Tártaro e assim aprisionando eles lá, e permite que Hecate fique aqui e ainda tenha domínio sobre mar, céu e terra. E permite que esses 2 titãs também fiquem, né? Então, Hecate a gente não sabe o motivo ou porquê. Esses 2 titãs, que é Prometeu e Epimeteu, a gente sabe porque eles se voltaram contra os seus irmãos e os seus pais e ficaram ao lado dos olimpianos, né, os deuses do Olimpo. Então Zeus deu para eles missões. Pediu que Prometeu criasse os homens e Epimeteu criasse os animais. Então eles foram para um lugar e principalmente Prometeu pegou um punhado de barro, um punhado de água e começou a moldar os homens à semelhança dos deuses, que fosse um ser que ficasse ereto, que pudesse olhar para as estrelas. Só que ele perdeu muito tempo fazendo o homem. O seu irmão Epimeteu, fazendo os animais, foi mais rápido. Em contrapartida, ele deu inúmeros presentes e dons para esses animais. E aí, quando chegou a parte que Prometeu tinha terminado de fazer, já não havia mais presente para dar. Então, o que ele fez? Ele vai até o Olimpo e pega o fogo sagrado, o fogo de Hestia, o fogo dos deuses, a deusa Hestia. Eu vou falar mais sobre ela lá na segunda parte, porque ela é muito importante nos cultos
domésticos, mas a deusa Hestia, que é ali irmã de Zeus. Ela é a deusa do fogo sagrado, e ele vai lá e pega um pouco desse fogo sagrado e dá de presente para os homens. Além dele roubar esse fogo sagrado sem a permissão, óbvio, porque ele roubou, o que esse fogo sagrado também permite aos homens? Que tenha uma inteligência acima dos animais. E aí Zeus ficou enfurecido por dois motivos. O primeiro é porque ele roubou o fogo sagrado. E o segundo, que Zeus achou que os homens, tendo essa inteligência, poderiam tentar se equiparar aos deuses. Então ele ficou muito, muito bolado. Aí o que ele faz? Ele cria então Pandora, que é uma mulher, porque até então Prometeu só criou os homens, tá? Prometeu só moldou os homens, em momento nenhum ele moldou nenhuma mulher. Então Zeus cria a primeira mulher, cria Pandora, e aí dá para esta mulher, que depois ela se casa com Prometeu, porque ela já vem com esse objetivo mesmo, esse já eram os planos de Zeus, e ela vem muito curiosa e Zeus dá uma caixa para ela. E ela acaba abrindo essa caixa de acordo com os planos mesmo de Zeus, tá? Então dentro dessa caixa tem dor, tem agonia, tem ganância, tem tudo de ruim. Então Zeus consegue se vingar de uma maneira só, ele consegue se vingar primeiro de Prometeu e depois dos homens, tá? Dessa maneira trazendo a dor, a violência, todos os malefícios, todas as coisas de ruim do mundo estavam contidas nessa caixa de Pandora, que Pandora, por sua curiosidade, abriu. Mas ainda assim Zeus não ficou satisfeito, então ele mandou que o seu filho, Deus Hefesto, Deus do fogo de ferro, fizesse correntes, e conseguiram também amarrar Prometeu num alto de uma montanha. Então todos os dias Prometeu ficava amarrado, uma águia enorme vinha e comia seu fígado, tudo que tinha aqui na barriga dele, principalmente o fígado. Então comia, dilacerava ele todo dia. Quando chegava a noite, todos os órgãos dele se regeneravam, e aí novamente durante o dia a águia voltava. Então isso foi, eu li, eu não sei se foi por uma questão de digitação, mas em algumas obras está escrito que isso durou 30 mil anos, em outras obras está escrito que isso durou 30 anos. Eu acredito que seja mais para 30 mil, porque o que são 30 anos para os deuses, né? Eu acho que 30 anos para os deuses não é nada, mas então eu não posso precisar para vocês uma data específica. Essa não é a única versão de como os homens foram criados no panteão grego, mas essa é a mais disseminada, tá? Que os homens foram criados por esse titã Prometeu, que traiu Zeus. Então Zeus cria a mulher Pandora e com ela traz esses malefícios. Por causa da curiosidade dela, ela acaba abrindo uma caixa que já havia sido dito para ela que ela não poderia abrir, mas ainda assim ela abre para ver o que tem ali, e aí se espalha pelo mundo todas essas coisas horríveis, que é a ganância, a soberba, a inveja, a dor, tudo isso, essas coisas que o cristianismo chama de pecados capitais, né, também está contido nessa caixa de Pandora, tá? Então, assim, como na segunda parte eu vou trabalhar mais com essa vertente para que a gente esteja alinhado, eu vou retratar aqui só essa criação do homem dentro do panteão grego, tá? Porque existem outras versões, mas essa é a mais disseminada, tá bom? E aí, pra gente finalizar, a gente vai falar sobre as 5 idades. Por quê? Vocês podem ver que toda a história da criação, tudo sobre o panteão grego, ele é baseado em obras de poetas, né? Seja Homero, Hesíodo e outros. Eu tenho até, eu tenho uma lição de casa para vocês. Eu quero que no dia da live vai ficar muito em cima. Não, minha aula é na quinta. Eu tenho uma lição de casa para vocês. Eu quero que no dia da live
todo mundo esteja na ponta da língua quem foi Safo. Safo, tá? Quem foi Safo na Grécia? Essa é a lição de casa de vocês. Quem não chega com essa resposta lá, eu já sei que não viu o vídeo, hein? Ó, eu tô de olho em vocês. Então, a gente sabe que toda essa questão da história do grego, do panteão, é baseada em obras poéticas. Muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos cientistas ainda ficam... Isso é uma questão que ainda não se chegou a uma conclusão. Seria o estudo de uma religião ou seria estudo de uma obra poética? Porque não se sabe, né? Então, assim, não se chegou ainda numa conclusão. Mas, enfim, eu só gostaria de fazer um adendo que, dentro de todo esse contexto, existe uma obra de Hesíodo que ele fala que existiram 5 eras importantes. A Era de Ouro, aonde Cronos cria o homem lá na época dos titãs, e o homem é igual, vive equiparado aos titãs, vive bem, comida farta, tudo de bom, vive a mil maravilhas. E quando esses homens morrem, eles viram daimons. Preste atenção nessa palavra também, que isso vai ser muito importante para a nossa segunda aula. Viram daimons, tá? Então, aí termina, né, quando Zeus ganha, né, de Cronos, essa espécie de humano também desaparece. E aí vem a Era da Prata, que é quando Zeus cria o homem à sua semelhança, mas aí esse homem ele precisa trabalhar, tá? Ele precisa plantar os seus grãos para que ele possa comer, se alimentar. Mas esse homem pode ser criança até os 100 anos. Então, assim, ainda assim eles viviam muito bem, ok? E aí essa era de ouro, essa era de prata acaba, e aí vem então a era do bronze, que é quando Zeus cria os homens por meio de um freixo. E esses homens estão muito ligados à guerra, as suas casas são preparadas, as suas armaduras, tudo é muito ligado ao bronze, porque o bronze é estritamente ligado à guerra, e esses homens são agressivos, são feitos para a guerra, e aí vem um dilúvio e esses homens morrem, desaparecem. E aí vem a era dos heróis, que são os semideuses, os poderosos, que não são deuses, não são humanos, vivem ali no meio termo, e tem todas essas histórias, né, dos semideuses, que eu não vou entrar aqui em me aprofundar. E por fim viria a Era do Ferro. De todos esses objetos, de todas essas matérias, esses elementos, o ferro é o mais difícil de manusear. Então, esses homens criados por Zeus na Era do Ferro são homens gananciosos, homens ruins, tá? São seres humanos que só reclamam, são seres humanos que só veem o mal, só prospera pro lado negativo. Então, o que a gente compreende? Que Hesíodo, ele quis mostrar uma degeneração da raça humana, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Os homens estão sempre cansados na Era do Ferro. Então ele quis, assim, os estudiosos acreditam com essa obra que é enorme. O que Hesíodo quis mostrar? A degeneração do ser humano. Essa também é uma vertente de como os homens foram criados, mas é a obra específica de Hesíodo que fala isso, sobre as eras, tá? De uma forma geral, as outras pessoas acreditam que foi Prometeu que criou o homem por um pedido de Zeus, Epimeteu criou os animais. Foi só essa obra específica de Hesíodo que tem também um peso
que trabalhem em paralelo com isso. Mas como eu falei para vocês, como foi uma obra específica, não desqualificando ela, mas como foi uma obra específica que trabalha com isso, a gente vai trabalhar na questão do Prometeu e do Epimeteu. Ele só, eu acho que de alguma forma, como os estudiosos dizem, ele quis mostrar um declínio do comportamento do ser humano e por isso ele criou toda essa obra, ok? Espero que não tenha ficado chato para vocês, espero que não tenha ficado arrastado. Então vocês têm essa lição de casa, trazer para mim quem foi Safo. Eu quero falar sobre Safo na live de sábado e tem muita coisa legal. Eu acho que assim, o mais legal vai vir na segunda parte, que são as partes dos rituais. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Tentei não me estender muito, não ficar muito grande, mas é isso por hoje. Boa quinta-feira para vocês.